200 anos e para alguns não chega a ser um alucinógeno, porém, provoca um estado alterado de consciência e, por isso, não é combatido nem condenado pelas autoridades. Seguidores dessas seitas afirmam que o uso do daime nos cultos não deve ser encarado como uma droga, mas, sim, como um elemento religioso importante. Porém, sabemos que muitas substâncias inofensivas, além de serem tóxicas, também são viciativas, ou seja, causam dependência, que pode ser física, psicológica e, por via de extensão, espiritual. Para tais praticantes, beber o chá não traz problemas à saúde física e mental, se for administrado corretamente. E se não for administrado corretamente? Estamos convencidos de que essa relação é emblemática. Quem ingere chá de ayahuasca tem alteração de consciência. Pode ocorrer certo descontrole, dor e perturbação evidentes, sintomas que são percebidos, inclusive, em nível de sensações perispirituais. Se o objetivo, o tal caráter religioso, for manter contato com o mundo espiritual, é importante alertar que, para se obter um intercâmbio com o mundo dos espíritos, é, absolutamente, dispensável a ingestão de quaisquer substâncias modificadoras da consciência. Portanto, é, totalmente, desnecessária a utilização do chá do Santo Daime para esse fim, nem mesmo pode-se dizer que facilite o transe mediúnico, muito pelo contrário, pode ser, inclusive, prejudicial, dependendo do caso. O transe mediúnico é favorecido pela educação dos sentimentos e não por meios artificiais, pois é um fenômeno, absolutamente, natural. Há alguns anos, pesquisadores da UESP, de Ribeirão Preto, tentam conhecer melhor os efeitos do chá usado no Santo Daime e como ele atua no cérebro. Após a ingestão do chá, a substância vai para o estômago, entra na corrente sanguínea e segue para o cérebro, onde se espalha. O lado mais ativado é o hemisfério direito, que controla as emoções, como satisfação, insatisfação, equilíbrio, desequilíbrio e euforia. Os estudos mostram que o chá leva, em média, meia hora para fazer efeito. Em uma hora, as pessoas começam a apresentar alterações de comportamento, primeiro, um estado de relaxamento, depois, muita euforia e, logo em seguida, alteração de percepções. É quando começam as visões distorcidas do cérebro. A doutrina espírita esclarece que os órgãos têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades espirituais, porém, não as produzem. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não fará boa música, mas isso não o impedirá de ser um bom músico. O espírito age sobre a matéria reage sobre o espírito numa certa medida, e o espírito pode se encontrar, momentaneamente, impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões materiais. Cada caso é um caso, mas, sabe-se que certas substâncias, que alteram a consciência, trazem consequências para o corpo físico, para o perispírito e para a mente. Para o corpo físico, são inúmeros os malefícios, desde a dependência física e sintomas que podem levar a quadros de intoxicação aguda, até a morte. Há caso registrado em Goiás. Para o perispírito, a consequência é a impregnação energética mórbida nesse corpo. E pior, o psicossoma, que é o modelo organizador biológico, leva, com ele, toda a lesão, inclusive, para outra encarnação. A loucura tem, como causa principal, uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna, mais ou menos, acessível a algumas impressões. Se houver predisposição para a loucura, ela assume um caráter de preocupação principal, transformando-se em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou a de um sistema político ou social.
No trágico caso Cadu/Glauco/Raoni, tudo nos leva a crer que o homicida é um esquizofrênico. Sua doença mental apresenta um conjunto de sintomas bastante diversificado e complexo, sendo, por vezes, de difícil compreensão. Essa psicopatologia pode surgir e desaparecer em ciclos de recidivas e remissões. Hoje, é encarada, não como uma doença única, mas, como um grupo de enfermidades, atingindo todas as classes sociais e grupos humanos. Geralmente, o diagnóstico tem mostrado níveis de confiabilidade, relativamente, baixos ou inconsistentes. Lembrando, aqui, que a esquizofrenia não é a dupla personalidade, pois é muito mais ampla que isso, e não há motivos de incluir, nela, os transtornos de personalidade múltipla. É uma doença gravíssima que atinge, aproximadamente, 60 milhões de pessoas do planeta, 1% da população mundial, sendo distribuída, de forma igual, pelos dois sexos. A sua diagnose tem sido criticada como desprovida de validade científica ou confiabilidade, e, em geral, a validade dos diagnósticos psiquiátricos tem sido objeto de críticas. Os sintomas podem ser confundidos com crises existenciais, revoltas contra o sistema, alienação egoísta, uso de drogas, etc. O delírio de identidade, achar que é outra pessoa. O Carlos Eduardo acreditava ser Jesus, é a marca típica de um esquizofrênico. Foi, durante há muitos anos, sinônimo de exclusão social, e o diagnóstico de esquizofrenia significava internação em hospitais psiquiátricos, manicômios, ou asilos, como destino certo, onde os pacientes ficavam durante vários anos. A Organização Mundial de Saúde editou critérios objetivos e claros para a realização do diagnóstico da esquizofrenia. As causas do processo patogênico são um mosaico, a única coisa evidente é a constituição pluricausal da doença. Isso inclui mudanças na química cerebral, a atividade dopaminérgica é muito elevada nos indivíduos esquizofrênicos, fatores genéticos e, mesmo, alterações estruturais. É importante frisar que a esquizofrenia tem cura. Até bem pouco tempo, pensava-se que era incurável e que se convertia, obrigatoriamente, em uma doença crônica e para toda a vida. Atualmente, entretanto, sabe-se que uma porcentagem de pessoas que sofrem desse transtorno pode recuperar-se por completo e levar uma vida normal, como qualquer outra. Não podemos desconsiderar, ante o fato Cadu/Glauco/Raoni, narrado no texto, o processo obsessivo, consoante esclarecem os ditames doutrinários. André Luiz, espírito, comenta que muitos dos nossos irmãos desencarnados, ainda presos a sentimentos de ódio e ira, cercam suas vítimas encarnadas, formando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. Sociedades sem raças, numa concisa cogitação espírita. Para a ciência contemporânea o conceito de raça é abstrato e agressivo, pois raças humanas não existem como entes biológicos. É agressivo porque a concepção de raça tem sido usada para abonar discriminação, opressão e barbaridades. As raças não existem, mas a mentalidade relativa às raças foi reproduzida socialmente. Do ponto de vista espírita, a percepção de que o homem possa, encarnar na condição de branco, negro, mulato ou índio, estabelece uma ruptura com o preconceito e a discriminação. Infelizmente, ainda hoje na Grã-Bretanha adeptos do neoespiritualismo recusam a tese da reencarnação, por não aceitarem a probabilidade de terem tido encarnações em posições inferiores quanto à raça e à condição social. Sob a ótica dos princípios espíritas, apaga-se, naturalmente, toda a distinção estabelecida entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de cor. O espiritismo não compactua, sob quaisquer pretextos,
com ideologias que visem o apartheid étnico entre os grupos sociais. A afirmação das raças biológicas multicoloridas tem sido cada vez mais rejeitada pela genética. Os pesquisadores descobriram que a natureza genética de todos nós é idêntica o bastante para que a mínima porcentagem de genes que se caracterizam na aparência física, cor da pele, etc., invalide a composição da sociedade em raças. Isso porque o acanhado número de genes desiguais está comumente conectado à adequação do indivíduo ao tipo de meio ambiente em que vive. Os brasileiros atualmente mostram-se, aparentemente, menos preconceituosos do que há 2 décadas. Contudo, reconhecemos o preconceito no outro, mas não em nós mesmos. Ou, como já definiu a historiadora da UESP, Lilia Moritz Sparks, todo brasileiro se sente como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. É preocupante constatar que a ambivalência se mantém. Parece que os brasileiros jogam, cada vez mais, o preconceito para o outro. Eles são, mas eu não. E risão. O pesquisador Sergio Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, atesta que a cor da pele, como socialmente percebida, tem pouca relevância biológica. Cada brasileiro tem uma proporção individual única de ancestralidade ameríndia, europeia e africana. Para os geneticistas, a conclusão de que a raça não está nos nossos genes pode ser mais uma ferramenta no combate ao racismo, já que corrige o erro histórico dos cientistas do passado. A discussão é muito pertinente em um momento em que ações afirmativas fundamentadas em conceitos raciais, como a lei de cotas, surgem para tentar corrigir os problemas sociais ligados ao racismo. A Constituição do Brasil estabelece que ninguém terá tratamento desigual perante a lei e o acesso ao ensino superior se dará por mérito. As cotas para negros nas universidades, desde sua implantação no Brasil, em 2002, tem dividido opiniões. Pouco mais da metade da população, ou melhor, 51%, são favoráveis à reserva de vagas para negros, mas, paradoxalmente, 86% defendem as cotas para pessoas pobres e de baixa renda, independentemente de raça. O mapa estatístico retrata que 53% dos brasileiros creem que estabelecer cotas para negros é humilhá-los. Todavia, contraditoriamente, 62% concebem que elas são fundamentais para ampliar o acesso de toda a população à educação. Contudo, 62% dizem que essas cotas podem gerar atos de racismo. Em verdade, a sobrevivência da ideia de raça é deletéria, por estar ligada à crença continuada de que os grupos humanos existem em uma escala de valor. No bojo da literatura basilar da Terceira Revelação, Kardec ressalta que, na reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Num artigo publicado na Revista Espírita, de abril de 1862, Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra, Kardec faz uma espécie de releitura dessa ciência, com um enfoque espiritualista, demonstrando que o atraso dos negros, habitantes da África à época, não se deveria a causas biológicas, mas por seus espíritos encarnados ainda serem, relativamente, jovens. Porém, sem dúvida alguma, o racismo brasileiro, ainda escamoteado e acobertado pelo mito da democracia racial, é um estigma, uma nódoa presente na mente dos brasileiros, e que faz parte do cotidiano de todos nós. Deus não concedeu superioridade natural aos homens, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Dessa forma,
É mais do que lógico o próprio negro entender que somente ele poderá conquistar seu espaço nas diversas áreas do conhecimento. Ninguém fará por ele aquilo que deve ser feito para o seu próprio bem-estar, e isso vale para todas as raças. A verdade é que nos grandes debates de cunho sociológico, antropológico, filosófico, psicológico etc., o espiritismo provocará a maior revolução histórica no pensamento humano, conforme está inscrito nas questões 798 e 799 do Livro dos Espíritos, sobretudo quando ocupar o lugar que lhe é devido na cultura e conhecimento humanos, pois seus preceitos morais advertirão os homens da urgente solidariedade que os há de unir como irmãos, apontando, por sua vez, que o progresso intelecto-moral na vida de todos os espíritos é a lei universal e tendo por modelo Jesus, que, ante os olhos do homem, é o maior arquétipo da perfeição que um espírito pode alcançar. Kardec, Racismo e Espiritismo, uma reflexão. Não fales e nem escrevas algo que fira ou degrade. Racismo é uma chaga aberta no corpo da humanidade. Cornélio Pires. O racismo é um tema pouco abordado nas hostes doutrinárias. A bibliografia é escassa. Os escritores e estudiosos espíritas brasileiros ainda não se debruçaram com maior profundidade sobre o assunto. Para alguns, as poucas análises sobre a questão do segregacionismo e da escravidão do negro, no espiritismo deixam transparecer as influências da teoria arianista, da visão positivista e idealista da história, desconsiderando os fatos nos seus relativismos e contradições. Para a investigação kardeciana, a respeito do negro, torna necessário ser considerado o contexto histórico em que foi discutida a temática. Incidiria em erro, sob o ponto de vista histórico, considerar Allan Kardec contaminado de preconceitos ou de índole racista. Essa palavra detém uma carga semântica muito forte, inadequada para definir os ideais do mestre lyonês. Não há nenhum indício de que ele tenha discriminado algum indivíduo ou grupo de origem negra ou quaisquer indivíduos, sejam no movimento espírita ou fora dele. A jornalista Dora Encontri, com mestrado e doutorado em educação, pela USP, em seu livro Para Entender Kardec, nos traz um fato interessante que muito bem nos dará uma ideia de quem era o Sr. Rivail. Vejamos, é bom lembrar que, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, havia um Camille Flammarion, astrônomo, e um calceteiro, operário braçal que fazia as calçadas de Paris, de quem Kardec noticia a morte, e ambos eram membros da sociedade. Os contraditores de Kardec se valem de textos incertos na Revista Espírita e principalmente em obras póstumas, primeira parte, capítulo da Teoria da Beleza. A rigor não consideramos essa teoria um ponto doutrinário e muito menos consta das obras básicas. Trata-se de uma pesquisa de Kardec que não chegou a publicá-la. Veio a público após o seu desencarne, quando algumas anotações deixadas foram reunidas no livro citado, de onde se infere que aquele pensamento ainda não estava perfeitamente consolidado. Por justeza de razões importa lembrar que Kardec não compilou o Espiritismo em seu próprio nome. Ele atribuía a doutrina como sendo dos espíritos. Destarte, hoje se faça distinção entre o que revelaram os benfeitores espirituais sob o princípio do consenso universal dos espíritos e o que escreveu e pensava particularmente Kardec, inclusive na Revista Espírita. No bojo da literatura basilar da terceira revelação, o codificador ressalta que, na reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Ante os ditames da pluralidade das existências, ainda segundo Kardec enfraquecem-se os preconceitos de raça,
os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Como se observa, ideias essas que descaracterizam radicalmente um Kardec preconceituoso. Grifei, entretanto, apesar da atitude, para alguns preconceituosas, atribuída a Kardec em relação ao negro, fruto do contexto em que viveu, repetimos, sobre discriminação e preconceito a determinada etnia, sua obra sai indene de todas as críticas no sentido ético. Até porque para a abordagem do tema é imprescindível contextualizá-lo de acordo com teorias de superioridade racial muito em voga na época. A frenologia, por exemplo, advogava uma relação entre a inteligência e a força dos instintos em um indivíduo com suas proporções cranianas. Uma espécie de desdobramento pseudocientífico da fisiognomonia. Num artigo na Revista Espírita de abril de 1862, Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra, Kardec faz uma espécie de releitura dessa ciência com um enfoque espiritualista, demonstrando que o atraso dos negros não se deveria a causas biológicas, mas por seus espíritos encarnados ainda serem relativamente jovens. Indagamos. Existem povos mais adiantados que outros. É possível desconhecer a discrepância entre silvícolas e citadinos. Se não é a diferença da evolução espiritual, o que os torna desiguais, então, é evidente que podemos adequar as terminologias para culturas complexas ou simples no lugar de avançado ou atrasados, o que na essência não altera a situação de ambos. Sabemos também, isso é incontestável, que a antropologia e a sociologia surgem eurocêntricas. E a antropologia foi uma espécie de sociologia criada para estudar os povos primitivos. Contudo, a doutrina espírita tem mais amplitude do que toda essa questão. Para nós não há muitas espécies de homens, há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir pela reencarnação. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus. No livro Renúncia, monumental obra da literatura mediúnica, identificamos trecho que nos chamou a atenção para a reflexão sobre o assunto. Robi, filho de escravos e irmão adotivo de Alcione, ao desencarnar disse-lhe desde que mandei os gendarmes libertar o cocheiro, por entender que me cabia a culpa, sinto que não tenho mais a pele negra, que tenho a mão e a perna curadas, veja Alcione, e esta lhe explica, são estas as provas redentoras, meu querido Robi. Deus te restitui a saúde da alma, por te considerar novamente digno. Grifei, dá para imaginar o espírito Alcione racista. E por que teriam os negros sofridos tanto com a escravidão? Segundo Humberto de Campos, os escravos seriam os antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. A concepção de que o homem possa encarnar na condição de branco, negro, mulato ou índio, estabelece uma ruptura com o preconceito e a discriminação raciais. Não esqueçamos, porém, que na Grã-Bretanha, ainda hoje, muitos adeptos do neo-espiritualismo rejeitam a tese da reencarnação, por não admitirem a possibilidade de terem tido encarnações em posições inferiores quanto à raça e à condição social. Com essa visão, um espírito, reencarnado num corpo de origem negra, estará sujeito à discriminação e isso lhe será uma condição, uma contingência evolutiva a ser superada. Para uns pode ser uma expiação, para outros uma missão. Com os princípios espíritas se apaga naturalmente toda a distinção estabelecida entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de cor. Como se observa, uma doutrina libertária, como o espiritismo, não compactua, sob quaisquer pretextos, com nenhuma ideologia que visa a discriminação étnica entre os grupos sociais. A verdade é que nos grandes debates de cunho sociológico, antropológico, filosófico,
psicológico etc., o espiritismo provocará a maior revolução histórica no pensamento humano, conforme está escrito nas questões 798 e 799 do Livro dos Espíritos, sobretudo, quando ocupar o lugar que lhe é devido na cultura e conhecimento humanos, pois seus preceitos morais advertirão aos homens urgente solidariedade que os há de unir como irmãos, apontando, por sua vez, que o progresso intelecto-moral na vida de todos os espíritos é lei universal, tomando, por modelo, Jesus, que ante os olhos do homem, é o maior arquétipo da perfeição que um espírito pode alcançar. Definição de gênero, genética e espiritismo. Durante toda a vida física, o corpo humano é palco de duríssima batalha interna. Os brigões são os genes do sexo masculino e feminino, que disputam a supremacia territorial. Essa afirmativa surgiu em face da conclusão de uma pesquisa conduzida pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular de Heidelberg, na Alemanha. Isto porque, antes, acreditava-se que, uma vez determinado nosso sexo, ainda no embrião, este predominava absoluto. Todavia, os cientistas do laboratório de Heidelberg conseguiram provar que a definição do gênero faz parte de um processo muito complexo. Eles transformaram ratinhos fêmeas em machos, por meio de uma alteração genética. Graças a uma técnica especial, os pesquisadores conseguiram desativar o gene FOXL2, presente nas células do ovário. Em 2 dias, as células que guardam os óvulos em maturação e produzem hormônios femininos, adquiriram as características das células masculinas presentes nos testículos. A descoberta aponta para a direção de que a definição, entre macho e fêmea, é bem mais complexa do que a simples presença de um gene. A sexagem artificial não é contrária às leis de Deus, embora, no Brasil, a legislação não permita essa técnica, exceto para prevenir doenças genéticas relacionadas ao sexo. No século XIX, Kardec perguntou aos espíritos se era contrário à lei da natureza ao aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência, e obteve a seguinte resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Portanto, é permitido ao homem intervir na natureza. Contudo, sem esquecer que, por possuir livre-arbítrio para agir de acordo com seu pensamento e suas convicções, tem responsabilidade por todas suas ações. Destarte, o agir humano, seja em que campo for, especialmente na intervenção sobre a vida, deve estar norteado pelos valores morais superiores e intenções elevadas. O alcance da engenharia genética é visto com naturalidade pelo Espiritismo. Entendemos, também, que não cabe, a nós, estabelecer qualquer juízo extremo, seja contra ou a favor desta ou daquela tecnologia no campo da genética, mas, tão somente, fornecer, no comentário, algumas reflexões doutrinárias, para que cada leitor forme a própria convicção, respeitando o livre-arbítrio com que todos são dotados. Os espíritas sabem que a genética não está submetida a leis puramente físicas, pois, encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência humana está longe de formular, dentro dos acanhados postulados academicistas. Os genes, agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela tarefa junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente, deparam-se incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Os benfeitores elucidam que a natureza do orbe vem melhorando o homem, continuadamente, nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir, copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo,
investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivaram a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Será que as combinações de genes, conseguidas pela genética, podem imprimir, no ser humano, certas faculdades ou certas tendências? A tese emanuelina diz que alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualização espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais, todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. É urgente uma ética para a genética, estabelecendo limites e cerceando o desenvolvimento de sonhos trágicos que tornam o ser humano cobaia para experimentos inescrupulosos. Quando a ciência, através dos nobres investigadores, assenhorear-se da realidade do espírito, compreenderá a necessidade de ser estabelecido um código de respeito à vida, de start, necessita de uma bioética fundamentada na reverência e na dignidade da criatura humana. O homem nada cria, apenas descobre formas de manipular o que está na natureza e transforma os elementos disponíveis. Desse modo, o cientista pode aproximar, artificialmente, dois gametas humanos, colocando, juntos, óvulos e espermatozoides em uma placa de cultivo. Pode, até, conseguir que se efetive a fusão inicial de gametas, mas, sem a presença do espírito, isso não passará de um amontoado de células amorfas, incapaz de desenvolver-se até a formação de um ser humano. A escolha do sexo do futuro filho é, hoje, uma possibilidade da genética, ofertada aos pais. Cumprir-lhes, não obstante, respeitar, obviamente, os desígnios divinos, considerando que, desde o primeiro homem na face da terra, tal decisão é divina. Deus pode delegar, ao homem, esse poder, desde que se processe em clima de profunda reflexão e prece, para que a intuição flua do plano maior. Não se pode esquecer que, desde antes da fecundação, o espírito reencarnante, ligado ao óvulo, expressa sua polaridade sexual por uma vibração típica. Em função dessa característica, de suas energias, passará a atrair e conduzir, com equilíbrio e precisão, o espermatozoide mais credenciado à formação do sexo do futuro ser, quer seja masculino, espermatozoide Y, quer feminino, espermatozoide X. Isso, porque a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas, sim, no ente espiritual. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se manifeste e reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Sabemos que é um tema instigante, mas lembremos que, se a própria reencarnação, através da fecundação assistida, obedece aos planos do mais alto, como duvidar de que os demais progressos de engenharia genética, também, estão chegando ao planeta Terra sob supervisão do bem? Viver sem comida e água na Terra, é possível. Médicos e cientistas, liderados pelo neurologista Sudhir Shah, estudaram Prahlad Jani, de 82 anos de idade, um líder religioso da tradição jainista. Prahlad passou 10 dias em observação constante, sem comer e sem beber qualquer líquido, no Sterling Hospital, na cidade de Ahmedabad, na Índia. O velho guru afirma ter vivido sem comida e sem água ao longo das últimas 7 décadas,
e que sobrevive graças à meditação e ao poder da sua mente. Os médicos dizem não poder confirmar as alegações de Johnny, mas a observação do seu feito no Sterling Hospital pode ajudar no aprendizado sobre o funcionamento do corpo humano. Apesar dessa situação inusitada não ser totalmente inédita na Índia, o líder jainista tornou-se um dos mais célebres dos últimos tempos, por estar sendo estudado mais frequentemente pelos pesquisadores. O seu caso já foi estudado em 2003, no mesmo hospital de Ahmedabad, onde se constatou, à época, que Johnny não necessitou comer e nem beber para sobreviver na experiência hospitalar. Nos exames feitos há 7 anos, entre análises da urina, sangue, ecocardiogramas e eletroencefalograma, verificou-se que o desenvolvimento do cérebro do líder jainista corresponde ao de um jovem de 25 anos. O universo místico da Índia não é objeto de pesquisa que me atrai muito, mas é muitos crédulos que explicam o caso em questão com o nome de inédia, isto é, um estado do homem caracterizado pela abstinência de comida, resultando em uma expansão da esfera consciencial na qual uma pessoa sobrevive. Em geral, segundo a crença, um ideal inediante não necessita comer ou beber para manter o corpo funcionando perfeitamente. Também denominam de respiratorianismo, ou seja, um conceito relacionado ao tema, que afirma que comida e até mesmo água não são necessários e é possível viver somente de energia. Um respiratoriano não consome nenhuma comida ou líquido, ela precisa somente de energia e do ar para nutrir seu corpo. Mas a acusação séria aos divulgadores do respiratorianismo, porquanto tem levado pessoas crédulas a praticar uma dieta que pode ter consequências gravíssimas. Particularmente, confessamos que desconhecemos qualquer texto sério na área acadêmica que diz que podemos viver sem nos alimentar de comida física. O consenso científico atual sobre nutrição e o bom senso indicam que uma pessoa exposta ao tipo de dieta à base de ar em curto prazo acabaria morrendo de inanição ou desidratação. Normalmente, segundo alguns, o ser humano resiste 3 ou 4 dias sem beber e uma semana sem comer. Há outros mais radicais, crédulos que a maioria das pessoas pode viver sem comida por várias semanas, pois o corpo usa as suas reservas de gordura e proteína. Seguidores e faquires indianos e ascetas têm com frequência atribuído poderes extraordinários a eles, mas raramente esses poderes são submetidos à investigação científica rigorosa e sequencial. Em algumas religiões, o jejum, abstinência de alimentação, é uma prática muito comum, normalmente relacionada a conceitos de sacrifício e purificação. Jesus, de acordo com a tradição evangélica, jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. No hinduísmo, há os históricos jejuns que Mahatma Gandhi praticou por motivos sociais, religiosos e políticos. Em que pese ao André Luiz informar que desde que há vida na Terra, o homem se alimenta muito mais pela respiração do que pelo que chama alimento de volume, ou seja, aquele constituído de matéria mais densa, que é complementar. O benfeitor deixa muito claro que a necessidade de alimentação pelo homem é uma das circunstâncias que resultam de um automatismo biológico, pois o organismo corpóreo não prescinde da constante troca de substâncias, que se transformam em energia e que são necessárias ao curso do processo de crescimento e de reparação do desgaste natural a que se submete. Ao desencarnar, o espírito não mais necessita dessa forma sólida de alimento, podendo se manter apenas pela respiração celular do seu corpo somático, perispírito. No entanto, quando o espírito, após a desencarnação, não consegue se desligar, mentalmente, das sensações vivenciadas no corpo físico, o seu psiquismo permanece preso ao mundo material, preservando a lembrança do automatismo biológico a que se acostumou. Não conseguindo reajustar-se de imediato à nova forma de vida, permanece preso às circunstâncias da vida terrena, donde a sensação de necessidade de alimentação para repor energia permanece.
para suprir essa necessidade, muitas vezes busca partilhar, psiquicamente, com encarnados que lhes são afins, as energias vitais destes. Muitas vezes esta situação leva à instalação de um processo obsessivo. A alimentação oferecida aos desencarnados em desequilíbrio, que ainda se encontram fortemente presos às necessidades terrenas, é de natureza fluídica, constituída de fluidos do mundo espiritual, porém assemelhando-se utilizada na Terra, para que possa atender às suas necessidades. À medida que se eleva, o espírito passa a sentir menos necessidade desse tipo de alimento, que vai sendo fornecido em menor quantidade constituindo-se de fluidos mais leves. Podemos afirmar, portanto, que não há nenhuma evidência formal de que haja a possibilidade de alguém constituído de carne e osso sobreviver sem alimentação por tempo indeterminado. Fim.